Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos continuar com o estudo do livro do profeta Jonas. Estamos no capítulo 3, certo? E eu já vou ler aqui o capítulo 3 até o versículo de número 5. Deus tem algo para você hoje. Veja só. Então a palavra de Deus veio a Jonas pela segunda vez com esta orientação: levanta-te e vai agora mesmo à grande cidade de Nínive, e assim que lá chegar, prega contra ela a mensagem que eu mesmo haverei de te entregar. Jonas, sem demora, obedeceu à palavra do Senhor e partiu para Nínive. E Deus tinha um propósito para aquela grande cidade, cuja extensão levava-se 3 dias para percorrer. Jonas entrou na cidade e caminhou por ela um dia inteiro, proclamando: Eis que daqui a 40 dias Nínive será destruída. Então os ninivitas creram em Deus, combinaram um jejum geral, e todo o povo, dos mais importantes e ricos aos mais simples e pobres, se vestiram com uma roupa feita de pano grosseiro, a fim de demonstrar publicamente que reconheciam seus pecados e estavam arrependidos. E nós, amados, aprendemos 3 lições aqui nesse texto. É um texto muito rico, vasto em conhecimento e em ensinamento. Porém, nós vamos destacar 3 coisas, não é, que nós aprendemos com o texto. São 3 coisas que Deus ele espera de nós. Primeiro, falar a verdade, aproveitar o tempo e ter um coração arrependido. Falar a verdade é muito, mas muito importante, e isso é destacado aqui no capítulo 3 e versículo 2, a parte final. Deus fala assim para ele: assim que lá chegar, prega contra ela a mensagem que eu mesmo haverei de te entregar. Então Jonas tinha uma mensagem para entregar, mas essa mensagem não era da parte dele. A mensagem era da parte do Senhor. Deus disse que assim que ele chegasse, ele pregasse essa mensagem. Deus não tinha dado ainda a mensagem, porque muitas vezes existem coisas nas nossas vidas que não é o momento para a gente saber. Tá entendendo? Deus conhecia o coração de Jonas, sabia que Jonas, mesmo depois daquela lição que ele levou lá no mar, não é? Ele ainda tinha um coração endurecido. Quem sabe se Deus falasse para ele antes a mensagem, qual que era o teor da mensagem, do conteúdo da mensagem, talvez ele enfiasse os pés pelas mãos novamente e se desviasse novamente do caminho de Deus. Então diz que quando ele chegasse lá é que Deus ia dar a mensagem. E o próprio Senhor Jesus falou quando esteve aqui que ele tinha muitas coisas para dizer para os discípulos, mas que não era o momento. Inclusive Jesus falou assim: o que eu faço agora vocês não entendem, mas vocês vão entender depois. Porque Jesus ele haveria de enviar o Espírito da verdade. Então, quando o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, viesse, ele ia guiar as pessoas, ia abrir cada vez mais o entendimento das pessoas. E a mensagem que o Espírito Santo trouxesse, essa mensagem no momento certo, ela seria bem aproveitada. Não é? Porque Deus, ele conhece o nosso coração, ele conhece as circunstâncias da vida, as coisas que vão acontecer. Então, Deus, ele só dá a coisa certa para o momento certo, para que nós, porventura, não venhamos a ficar sem saber o que fazer com aquilo que Deus coloca em nossas mãos, por conta de não estarmos preparados, e aí a gente acabar enfiando os pés pelas mãos e fazendo bobagem, não é? Então, tudo tem o tempo determinado, tudo tem o tempo certo. Então, o tempo de Deus na tua vida, ele vai chegar. Agora, basta você confiar, basta você esperar. E aí, fazer o que Deus diz para fazer, só falar aquilo que Deus mandar dizer. Porque o que mais a gente vê são homens e mulheres falando coisas que Deus não diz para falar, inventando mentiras, falando de si, não é? E aí o profeta, ele tem a obrigação de pregar só a mensagem que Deus manda. No capítulo 44 e versículo 25, a palavra de Deus nos mostra que Deus ele está contra os profetas mentirosos. Que Deus vai confundir os profetas mentirosos, Deus vai confundir a sabedoria dos que se acham sábios. Tá entendendo? Então, é muito
mas muito importante nós conservarmos a verdade. E como saber se o profeta está falando a verdade ou se o profeta está mentindo? Bom, a Bíblia diz que o sinal é que se a palavra não se cumprir, é porque não foi Deus que falou. Está lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 22. Se aquele profeta fala e não se cumpre, é porque não foi Deus que falou. Porque o que Deus fala se cumpre. E outro ponto importante para a gente saber se é Deus falando é a coerência com a palavra de Deus. O profeta que fala algo que não é coerente com a escritura, ele não está falando por Deus, ele está falando por si só, por si mesmo. Porque a palavra de Deus, ela não se contradiz em nada, em nada. Outra coisa que é importante, que a gente destaca aqui, é saber aproveitar o tempo. Porque o profeta, ele tem que aproveitar o tempo. Os servos de Deus, a igreja do Senhor, nesses últimos dias, precisa remir o tempo, porque os dias são maus. Aproveitar o tempo, não perder tempo com coisas que não edificam, com coisas que não têm valor nenhum contra o pecado. A gente tem que gastar, aproveitar o nosso tempo com as coisas que edificam, com as almas que estão perecendo, estão indo para o inferno sem conhecer a palavra de Deus. Pregar o evangelho a toda criatura. Provérbios capítulo 24, versículo 11, mostra a importância de nós livrarmos a alma que está indo para o inferno. E o profeta que não fala a palavra de Deus e aquela pessoa vem porventura morrer, Deus ele vai requerer o sangue daquele que não pregou, daquele que não falou a verdade, daquele que não mostrou o caminho que é Jesus Cristo. Então Deus vai requerer das nossas mãos. Por isso nós temos que ter esse senso de urgência. Porque o apóstolo João também falou, filhinhos, já é a última hora, é o último momento, a gente está vendo os sinais se cumprindo aí. E lá em Gênesis a gente vê que quando Deus foi executar juízo sobre a cidade de Sodoma e Gomorra, Deus enviou os seus anjos para livrar Ló, que era o justo que habitava naquela cidade. E aí o anjo falou, escapa-te por tua vida, corre, vai para as montanhas, não olha para trás. Tá entendendo? Porque é urgente. O plano de salvação de Deus, ele é urgente na vida das pessoas. E nós somos os mensageiros. Nós temos que ter esse senso de urgência para salvar as vidas, para levar a palavra de Deus, por mais simples que seja a mensagem, ou até por mais dura que seja a mensagem, como foi a mensagem que Jonas disse, né, que em 40 dias Deus ia destruir aquela cidade se as pessoas não se arrependessem. E o que aconteceu? Deus usou Nínive, ele percorreu aquela cidade durante 3 dias, não é? Porque levava 3 dias para percorrer a cidade, por isso que Deus tinha urgência ali, porque para que as pessoas viessem a se converter, para que todos viessem a compreender a palavra do Senhor. E aqui nós entendemos também que quando a gente se afasta da vontade de Deus, desobedece a Deus, a gente perde tempo. Jonas perdeu tempo lá no ventre do grande peixe, que ficou 3 dias dentro daquele ventre do animal. Se ele tivesse obedecido a Deus, ele já teria cumprido a missão dele, já teria recebido a bênção, a vitória, e as pessoas já teriam se convertido há mais tempo. Mas o tempo, aí a gente entende que o tempo que a gente passa desobedecendo a Deus é o tempo que a gente já teria sido abençoado. A palavra do Senhor diz que Israel passou 40 anos naquele deserto. Por quê? Porque murmurava, porque só sabia reclamar, porque não acreditava nas promessas de Deus. Então, quando Jonas pregou, o povo se arrependeu, se humilhou perante a Deus. E aí, meus queridos, a Bíblia diz que Deus voltou atrás. Ele não destruiu aquela cidade, mas ele perdoou aquelas pessoas. Então, vamos ter também esse senso de arrependimento. Então, você deve falar a verdade, você deve aproveitar o tempo e você deve ter um coração arrependido. E é isso que nós aprendemos aqui no capítulo 3 de Jonas, além de muitos outros ensinamentos. Fica com essa palavra. Em nome de Jesus.